Havia um homem em São Paulo que acreditava que o dinheiro podia comprar qualquer coisa. Comprou apartamentos, comprou carros importados, comprou viagens para lugares que a maioria das pessoas só vê em fotografias. Comprou o respeito de sócios, o sorriso de funcionários, a admiração de conhecidos que ele chamava de amigos. Mas havia uma coisa que o dinheiro não comprou, uma coisa que ele jogou fora com as próprias mãos, numa noite de inverno, dentro da sala de jantar mais cara do seu apartamento de cobertura, enquanto a chuva batia nas janelas de vidro temperado que custaram mais do que a maioria das pessoas ganha no ano. Ele jogou fora o seu próprio filho. O nome dele era Rogério Andrade Cavalcante. 62 anos, cabelos grisalhos penteados para o lado com precisão milimétrica, paletó sob medida, relógio suíço no pulso esquerdo e uma certeza inabalável de que sabia mais sobre a vida do que qualquer pessoa ao seu redor. Ele tinha construído um império no ramo de construção civil. Começou do zero, como ele gostava de contar para qualquer um que topasse ouvir, embora a versão que ele contava tivesse perdido, ao longo dos anos, alguns detalhes menos gloriosos. A verdade era que ele tinha começado com o empréstimo do sogro, que nunca foi devidamente reconhecido, e com o trabalho silencioso da esposa, Dona Helena, que cuidou de tudo enquanto ele arriscava. Mas os anos foram apagando esses detalhes, e o que sobrou foi a lenda que Rogério construíra de si mesmo. O filho se chamava Lucas. Lucas tinha 26 anos quando aconteceu o que aconteceu. Ele era o tipo de jovem que faz as pessoas sorrirem sem saber exatamente por quê. Tinha os olhos da mãe, castanhos e fundos, e o jeito de andar do avô materno, levemente inclinado para frente, como se estivesse sempre prestes a dizer algo importante. Desde criança, Lucas tinha uma coisa que incomodava profundamente Rogério. Ele era gentil. Não de um jeito calculado, não de um jeito que serve a algum propósito. Ele era gentil da forma que parece ingênua para quem não entende que gentileza genuína é, na verdade, uma das formas mais raras de coragem. Rogério via isso como fraqueza. O pai queria que Lucas entrasse na empresa. Queria que o filho usasse terno, frequentasse reuniões, aprendesse a apertar a mão com firmeza e a olhar nos olhos sem piscar. Queria que ele aprendesse a linguagem do poder, que Rogério entendia como a única linguagem que realmente importava. Mas Lucas queria ser chefe. Queria cozinhar. Desde os 12 anos ele passava as tardes na cozinha com Dona Helena, aprendendo receitas, inventando variações, lendo livros de gastronomia que escondia debaixo dos livros didáticos para que o pai não visse. Era um segredo que mãe e filho compartilhavam com a cumplicidade de quem sabe que alguns sonhos precisam de proteção para sobreviver. Quando Lucas tinha 18 anos, Rogério descobriu os livros. Não foi uma cena violenta. Foi pior. Foi uma daquelas conversas frias, calculadas, em que cada palavra é uma pequena faca. Rogério sentou na cabeceira da mesa, olhou para o filho e disse, com a voz de quem está explicando algo óbvio para alguém lento, que cozinhar era coisa de empregado. Que homem nenhum da família Cavalcante ia passar a vida dentro de uma cozinha lavando panela. Que ele havia trabalhado a vida inteira para dar ao filho oportunidades que ele mesmo nunca teve, e que seria uma ingratidão monumental desperdiçar isso para virar cozinheiro. Lucas ouviu tudo em silêncio. Depois disse, com uma calma que surpreendeu até ele mesmo, que queria fazer o curso de gastronomia. Rogério disse não. Lucas fez o curso de gastronomia. Foram 2 anos de Guerra Fria dentro daquele apartamento. Lucas estudava durante o dia, trabalhava num restaurante pequeno à noite para pagar o próprio curso, porque Rogério havia cortado sua mesada no dia seguinte à discussão, e voltava tarde, passando pela sala onde o pai assistia ao noticiário sem que os dois trocassem uma palavra. Dona Helena ficava no meio, tentando ser o idioma que os dois esqueceram de aprender. Ela levava prato para o quarto de Lucas quando ele chegava tarde. Ela tentava fazer conversas de mesa que incluíssem os dois sem acender o fogo. Ela rezava toda a noite para que aquilo passasse, porque ela conhecia o filho e conhecia o marido, e sabia que aquilo não ia passar. O ponto de ruptura veio numa sexta-feira de julho. Lucas tinha 23 anos. Havia sido promovido no restaurante onde trabalhava, passará de auxiliar de cozinha para cozinheiro de linha, e naquela semana havia conquistado algo que, para ele, era enorme. O chefe executivo do restaurante havia dito que ele tinha talento de verdade, e havia sugerido que ele mandasse currículo para um programa de estágio em Lisboa, numa escola de gastronomia com reconhecimento internacional. Lucas chegou em casa com os olhos brilhando. Era a primeira vez em meses que ele entrava pela porta da sala com algo parecido com esperança. Rogério estava sentado com 2 sócios. Eles estavam fechando um acordo importante, com documentos espalhados pela mesa de jantar. Lucas pediu licença, tentou ler a situação, mas a felicidade era grande demais para caber nele. Disse que precisava contar uma coisa ao pai, que podia esperar um pouco, mas que era muito importante.
Rogério olhou para ele com aquela expressão que Lucas conhecia desde criança. A expressão de quem está tolerando algo. Depois que os sócios foram embora, Lucas contou sobre Lisboa. Contou sobre o programa de estágio, sobre o que o chefe havia dito, sobre a possibilidade de uma bolsa parcial. Estava falando rápido, como falava quando estava animado, e enquanto falava, foi percebendo que o rosto do pai não mudava. Quando Lucas terminou, Rogério ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que estava farto. Disse que havia esperado o filho crescer e ter juízo, e que claramente isso não ia acontecer. Disse que não ia mais subsidiar um devaneio de criança mimada. E então disse a frase que Lucas jamais esqueceu, que ficou gravada nele como uma cicatriz que dói mais quando chove. Rogério disse: "Você não é o filho que eu queria ter. Nunca foi." Lucas ficou parado. Depois foi ao quarto, pegou uma mochila, colocou dentro dela o que cabia, e saiu. Dona Helena estava no corredor, com as mãos juntas na frente do peito, os olhos cheios de lágrimas. Ela tentou segurar o braço do filho. Ele a abraçou por um longo tempo, sem dizer nada, e depois saiu. Rogério não foi ao corredor. Nos meses seguintes, Dona Helena tentou fazer as pazes. Ligava para Lucas, que estava morando com um colega de curso num apartamento pequeno na Zona Norte. Mandava dinheiro escondido, o que Lucas aceitava apenas nas primeiras vezes, quando estava mais apertado, e depois recusou. Tentou convencer o marido a ligar, a pedir desculpas, a fazer qualquer coisa. Rogério dizia que quando o filho aprendesse o que era vida de verdade, voltaria com o rabo entre as pernas, e naquele dia eles conversariam. Era uma questão de tempo. O tempo passou. Lucas não voltou com o rabo entre as pernas. Nos 3 anos seguintes, aconteceram muitas coisas. Lucas mandou o currículo para Lisboa. A bolsa não saiu, porque a concorrência era grande e ele ainda não tinha experiência suficiente. Mas ele continuou. Trabalhou em 3 restaurantes diferentes, aprendendo em cada um deles alguma coisa que o anterior não tinha ensinado. Trabalhou como auxiliar de confeitaria por 6 meses, só porque precisava entender de massas. Trabalhou 6 meses num restaurante japonês, por razões parecidas. Perdeu namorada porque trabalhava nos fins de semana e feriados. Perdeu sono, perdeu peso em algumas fases, e ganhou de volta quando a situação estabilizava. Mas não perdeu o fio. Havia algo dentro de Lucas que funcionava como uma bússola, e aquela bússola sempre apontava para a cozinha. Dona Helena acompanhava tudo isso de longe, pelo telefone, pelos áudios que trocava com o filho quando Rogério não estava em casa. Ela sabia de cada restaurante, de cada promoção pequena, de cada prato que Lucas experimentava e dava errado e tentava de novo. Era através dela que Lucas sabia que o pai estava bem, que os negócios iam bem, que nada havia mudado lá dentro. E então, no outubro, Dona Helena teve um infarto. Não foi fatal, mas foi sério o suficiente para ficar 5 dias internada. Lucas foi ao hospital no dia seguinte, quando a colega de trabalho da mãe ligou avisando, porque Rogério não tinha ligado. Ele chegou ao quarto e ficou sentado ao lado da cama da mãe por horas, segurando a mão dela, sem saber se o pai viria. O pai veio. Ficaram no mesmo quarto, os dois, por 5 dias, sem quase se olhar, sem quase se falar, mas os dois lá, porque Dona Helena era o centro de gravidade que nenhum dos dois conseguia negar. No 5º dia, quando Dona Helena estava melhor e já falava com mais energia, ela olhou para o marido e para o filho sentados em lados opostos do quarto e disse, com a voz rouca mas firme de quem passou pelos 5 dias que ela passou, que não ia morrer em paz enquanto aquilo não se resolvesse. Rogério disse que estava disposto a conversar quando Lucas admitisse que tinha errado. Lucas olhou para o pai por um momento longo. Depois disse, com calma, que não havia errado em nada, mas que amava a mãe, e que por amor à mãe estaria disposto a tomar um café com o pai quando ela tivesse alta. O café nunca aconteceu. Quando Dona Helena teve alta, Rogério voltou para o trabalho. Lucas voltou para o apartamento na Zona Norte. E a vida seguiu como seguia antes, com a mãe no meio tentando ser uma ponte sobre um abismo que os dois, cada um à sua maneira, se recusavam a cruzar. Mais um ano passou. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Não porque fosse impossível, mas porque às vezes a vida tem um senso de timing que parece cruel demais para ser coincidência. O restaurante onde Lucas trabalhava, um lugar pequeno, bem conceituado, numa rua tranquila dos Jardins, fechou. O dono havia tido problemas financeiros que não eram culpa de ninguém ali dentro, mas que afetaram a todos. Lucas ficou desempregado. Tinha alguma economia, o suficiente para 2 meses sem apertar demais, mas o mercado de gastronomia em São Paulo naquele momento estava difícil, com muitos restaurantes enxugando equipes, e as posições que surgiam eram todas para cargos mais baixos do que ele havia conquistado.
Ele pegou o que apareceu. Aceitou trabalhar como garçom num restaurante italiano de alto padrão chamado Villa Toscana, na Avenida Paulista. Não era o que ele queria, não era cozinha, mas pagava as contas. O gerente, um homem chamado Fábio, havia ficado impressionado com o currículo de Lucas e disse que assim que abrisse uma vaga na cozinha, ele seria o primeiro a saber. Lucas agradeceu, colocou o avental e começou a carregar pratos. Ele não era orgulhoso desse jeito. Nunca foi. Era exatamente por isso que era bom no que fazia, em qualquer coisa que fazia. Ele servia bem porque prestava atenção nas pessoas. Lembrava do que os clientes pediam antes de eles terminarem de falar. Sabia quando alguém queria conversa e quando queria silêncio. Num mês, era o garçom que mais recebia a gorjeta da casa. Foi num sábado à noite que Rogério Cavalcante entrou no Villa Toscana. Ele não estava sozinho. Estava com 3 pessoas, 2 homens que eram claramente sócios ou clientes importantes, e uma mulher jovem, elegante, que Lucas não reconheceu. Eles foram recebidos pela anfitriã, que os levou até uma das mesas melhores do salão, perto da janela com vista para a avenida. Lucas estava do outro lado do salão quando viu o grupo entrar. Levou um segundo para reconhecer o pai. A última vez que havia visto Rogério pessoalmente tinha sido no hospital, 2 anos antes. O homem havia envelhecido um pouco. Estava mais grisalho. Mas o porte era o mesmo. A forma de sentar, como se a cadeira fosse um trono provisório. O jeito de olhar em volta do ambiente antes de se instalar, avaliando. Lucas ficou parado por talvez 3 segundos. Depois respirou. Fábio estava perto. Lucas foi até ele, baixinho, e disse que conhecia um dos clientes que acabará de chegar e que, se possível, preferia não ser a pessoa a atendê-los. Fábio olhou para a mesa, olhou para Lucas, e sem fazer perguntas disse que tudo bem, que ele ficaria com as mesas do outro lado. Durante 40 minutos, Lucas trabalhou normalmente. Atendia às outras mesas, levava pedidos, enchia taças de água. Mas sua atenção estava, de forma involuntária, naquela mesa perto da janela. Não de um jeito obsessivo, mas da forma que a atenção funciona quando há algo grande e não resolvido pairando no ar. Então aconteceu o imprevisto. Outro garçom, o Renato, tropeçou. Não foi culpa de ninguém, o chão estava levemente molhado perto da entrada da cozinha, e Renato escorregou justo quando carregava a bandeja com os primeiros pratos do grupo de Rogério. O barulho foi alto. Os pratos quebraram. O molho de um dos pratos espirrou. E uma parte dele, um fio fino de molho de tomate com ervas, atingiu o ombro do paletó de Rogério. O salão inteiro olhou. Rogério se levantou. Lucas conhecia aquela expressão. Era a expressão que antecedia uma tempestade. Fábio foi rapidamente até a mesa, se desculpando, oferecendo ajuda, chamando alguém para limpar. Rogério estava falando alto o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem, dizendo que aquilo era um absurdo, que ele esperava mais de um estabelecimento daquele nível, que o paletó era sob medida, que alguém precisava responder por aquilo. Renato estava visivelmente abalado. Ele era novo na casa, tinha talvez 20 anos, e aquela situação o tinha desestruturado completamente. Estava tentando se desculpar, mas as palavras saíam atrapalhadas. Lucas deixou a mesa que estava atendendo, caminhou pelo salão, e foi até onde Rogério estava. Ele não correu. Caminhou com a naturalidade de quem tem certeza do que vai fazer. Parou na frente da mesa, olhou direto para o pai, e por uma fração de segundo os dois se encararam. Lucas viu o momento exato em que Rogério o reconheceu. Foi como assistir uma onda chegando na praia, aquela fração antes do impacto. Lucas disse, com a voz tranquila de quem está no seu ambiente: "Boa noite, senhor. Me chamo Lucas, sou responsável por este salão esta noite. Peço desculpas pelo incidente. O jantar de hoje está por conta da casa, e vou pessoalmente garantir que o paletó seja encaminhado à lavanderia especializada que trabalhamos, com devolução garantida até terça-feira. O senhor pode me deixar um contato?" Rogério não disse nada por um momento. Um dos sócios disse que aquilo era o mínimo. A mulher jovem disse que estava tudo bem, que eram coisas que aconteciam. Rogério continuou olhando para Lucas. Lucas tirou o bloco de anotações do bolso do avental e esperou, com a caneta na mão e a expressão neutra de quem está simplesmente fazendo seu trabalho. Rogério sentou. Disse o número de telefone. Lucas anotou, agradeceu, disse que os novos pratos chegariam em instantes, e se retirou. Ele foi direto para a copa. Ficou parado por uns 30 segundos, de costas para a porta, respirando. Depois voltou ao trabalho. O jantar durou mais 2 horas. Lucas coordenou o atendimento daquela mesa através do Renato, que havia se recuperado,
passando instruções discretas. Tudo saiu perfeito do ponto em vista operacional. O vinho foi recomendado com acerto. A sobremesa foi sugerida com graça. A conta foi zerada, como prometido. Quando o grupo se levantou para ir embora, um dos sócios parou Lucas e apertou sua mão com força, dizendo que era raro ver alguém tratar uma situação assim com tanta classe. A mulher sorriu. O outro sócio nem olhou. Rogério passou por Lucas sem parar. Mas na porta, já com o casaco nos ombros, ele parou. Ficou de costas por um segundo. Depois virou, olhou para o filho, e disse, com uma voz que Lucas não conseguiu decodificar completamente: "Você está bem?" Era a primeira frase que Rogério dirigia diretamente ao filho em mais de 2 anos. Lucas respondeu: "Estou, sim. Boa noite, senhor." E Rogério saiu. Lucas terminou o turno, trocou de roupa no vestiário, cumprimentou os colegas que saíam, e foi para o ponto de ônibus. Estava frio. Ele ficou parado na fila com as mãos no bolso, olhando para as luzes da avenida. O ônibus demorou. Ele não pensou em nada específico. Ou pensou em tudo ao mesmo tempo, que às vezes dá no mesmo. Naquela noite, dormiu bem. O que aconteceu nos dias seguintes foi uma daquelas coisas que parecem simples quando você conta a história depois, mas que na hora são complicadas da forma que só coisas reais conseguem ser. Rogério não dormiu bem. Ele ficou deitado no apartamento de cobertura, com Dona Helena ao lado, respirando devagar o sono de quem tomou o remédio para a pressão, e ficou olhando para o teto. Ele tinha visto o filho. O filho estava trabalhando como garçom. Não estava com o rabo entre as pernas. Não havia voltado pedindo nada. Havia resolvido uma situação difícil com a compostura de um profissional experiente. Havia olhado para ele, o pai, sem raiva visível, sem mágoa exposta, sem nenhuma das emoções que Rogério havia passado 3 anos esperando ver. E havia chamado o pai de senhor. Essa palavra ficou rodando na cabeça de Rogério por horas. Senhor. Não pai. Não o ignorou. Não foi grossa. Apenas tratou como trataria qualquer outro cliente. E de alguma forma incompreensível, isso doía mais do que qualquer coisa que Rogério havia imaginado que poderia doer. Ele ficou tentando entender por que doía. Chegou perto demais de uma resposta que não queria ver e recuou. Na manhã seguinte, ele ligou para o escritório mais cedo do que o normal e mergulhou no trabalho. Reuniões, ligações, decisões. A vida que ele conhecia e dominava. Mas entre uma coisa e outra, o rosto do filho aparecia. Aquela expressão neutra. Aquela caneta sobre o bloco de anotações. Aquele boa noite, senhor. Na quarta-feira, ele buscou o paletó na lavanderia que o restaurante havia indicado. Estava perfeito. Sem nenhuma marca. Na quinta-feira, à noite, ele disse para Dona Helena que tinha visto Lucas. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que sabia. Rogério perguntou como ela sabia. Ela disse que Lucas havia ligado na segunda-feira de manhã para contar, porque não queria que ela ficasse sabendo por outra pessoa. Que estava bem, que o trabalho estava indo bem, que mandava abraço. Rogério ficou olhando para a xícara de café na frente dele. Dona Helena disse, com cuidado de quem pratica aquela conversa há anos, que o filho não era fraco. Que nunca foi. Que o que Rogério chamava de fraqueza em Lucas era na verdade uma forma de força que Rogério simplesmente não sabia reconhecer, porque não era o tipo de força que ele havia aprendido a admirar. E que ela rezava todo dia para que Rogério entendesse isso antes que fosse tarde demais para importar. Rogério não respondeu. Mas também não foi dormir cedo. O sábado seguinte, Lucas estava no turno da noite quando o gerente Fábio veio até ele com uma expressão cautelosa e disse que havia um homem perguntando por ele na entrada. Que não havia feito reserva. Que estava sozinho. Lucas foi até a entrada. Era Rogério. Sem sócios. Sem a mulher. Sem paletó sob medida desta vez, com casaco comum, as mãos nos bolsos, parecendo de alguma forma menor do que Lucas o recordava, embora fosse a mesma altura, o mesmo porte. Havia algo diferente. Como se alguma camada tivesse sido retirada. Lucas disse, posso ajudar? Rogério disse, posso jantar aqui? Lucas disse, claro. Tem reserva? Rogério disse que não. Lucas disse que esperasse um momento, verificou a disponibilidade, encontrou uma mesa pequena perto da janela do lado oposto ao do sábado anterior, e conduziu o pai até ela. Colocou a carta na frente do pai. Perguntou se podia sugerir algo. Rogério disse que sim. Lucas sugeriu nhoque ao molho de funghi, disse que o chefe havia aperfeiçoado a receita recentemente e estava excepcional. Rogério disse que ficava bem.
Lucas foi fazer o pedido. Durante o jantar, todas as vezes que Lucas se aproximava da mesa, Rogério tentava dizer algo além do que era estritamente relacionado à comida. Conseguia chegar até metade de uma frase e parava. Lucas esperava. Quando ficava claro que a frase não ia se completar, Lucas confirmava se estava tudo bem com o prato e se retirava. No fim do jantar, Rogério pediu a conta. Lucas trouxe. Rogério pagou em cartão, assinou o comprovante e ficou sentado. Lucas perguntou se desejava mais alguma coisa. Rogério disse: "Senta um segundo." Lucas disse que estava no horário de trabalho e que não podia. Rogério disse que entendia. Ficou em silêncio por um momento. Então disse: "O nhoque estava muito bom." Lucas disse que ia passar o recado para a cozinha. Rogério se levantou. Colocou o casaco. Ia saindo quando parou e virou. Disse: "Você fez um bom trabalho semana passada. Com a situação do Renato." Lucas disse: "Obrigado." Rogério saiu. Lucas ficou parado por um segundo olhando para a porta. Depois foi atender outra mesa. Na semana seguinte, Rogério apareceu de novo. E na outra semana também. Sempre sozinho. Sempre pedindo nhoque, ou às vezes uma das outras sugestões de Lucas. Sempre deixando gorjeta generosa. Sempre tentando dizer alguma coisa além do cardápio, e quase nunca conseguindo. Na quarta aparição, Lucas estava trazendo a sobremesa quando Rogério disse, sem preâmbulo: "Eu errei o que disse aquela noite." Lucas colocou a sobremesa na mesa. Ajeitou o garfo. Ficou em pé. Rogério continuou: "A frase que eu disse. Que você não era o filho que eu queria. Eu errei." Lucas ficou em silêncio. Rogério disse: "Não estou dizendo que concordo com todas as suas escolhas. Mas errei naquilo." Lucas disse: "Eu sei." Rogério olhou para ele. "Você sabe." Lucas disse: "Sei que você errou. Soube desde aquela noite." Rogério ficou quieto. Lucas disse: "Com licença," e foi atender outra mesa. Depois do turno, quando o restaurante estava fechando e os colegas estavam fazendo a arrumação final, Fábio chamou Lucas no escritório. Disse que havia recebido uma ligação naquela tarde. De um homem chamado Rogério Cavalcante, que se identificou como empresário e perguntou sobre a possibilidade de fazer uma parceria com o restaurante, incluindo um investimento para abrir uma nova unidade, com a condição de que Lucas fosse alçado ao cargo de gerente-geral da nova operação, com participação nos lucros. Lucas ficou olhando para Fábio. Fábio disse que não sabia o que havia entre Lucas e aquele homem, e que não precisava saber, mas que a oferta era financeiramente séria e que ele ia levar para os donos. E que Lucas devia saber que a oferta havia sido feita com o nome dele explicitamente no centro. Lucas foi para a casa de ônibus, como sempre. Fez o trajeto de 40 minutos olhando pela janela. As ruas de São Paulo à meia-noite têm uma qualidade de silêncio que é diferente do silêncio de dia, mais honesta de alguma forma. Lucas ficou pensando. Não estava com raiva. Estava com algo mais complicado que raiva, algo que não tinha um nome simples. Estava sentindo a estranheza de ver uma pessoa que lhe havia causado dor genuína tentando, à sua maneira torta e inadequada, fazer algo. Não de um jeito certo. Rogério não sabia fazer as coisas de um jeito certo quando se tratava de sentimentos. Mas estava tentando da forma que sabia. Que era colocando dinheiro no centro da situação, porque era a única linguagem que ele dominava com fluência. Lucas ligou para a mãe. Eram quase 1 da manhã, mas Dona Helena atendeu no segundo toque, porque ela sempre atendia no segundo toque quando era Lucas, independente da hora. Ele contou tudo. Ela ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse que o pai havia chegado em casa na semana passada diferente. Que não havia dito nada, mas que havia chegado diferente. Que ela havia rezado para que aquela diferença fosse real. Lucas perguntou o que ela achava que ele devia fazer. Ela disse que não podia responder por ele. Mas disse que o filho dela que ela conhecia não fechava portas por orgulho. Que o pai estava fazendo o possível com o que tinha. Que o possível do pai era limitado por quem ele era, e que isso era uma tragédia, mas também era verdade. Lucas disse: "Eu não vou aceitar o dinheiro dele." Dona Helena disse que entendia. Lucas disse: "Mas vou tomar aquele café." Dona Helena ficou em silêncio. Lucas ouviu ela respirar. Depois ouviu ela chorar, baixinho, do jeito que ela chorava quando estava feliz e envergonhada de estar feliz ao mesmo tempo. 2 dias depois, Lucas ligou para o número do pai. Foi Rogério que atendeu, na segunda chamada, com a voz de quem estava no meio de algo, mas decidiu atender assim mesmo. Lucas disse:
Você me ofereceu um café uma vez. O convite ainda está de pé. Silêncio. Rogério disse: está. Lucas disse: sábado de manhã. Você conhece a padaria na rua Adoc Lobo, perto do parque? Rogério disse que conhecia. Lucas disse: 9 horas. Rogério disse: estarei lá. Lucas desligou. Ficou um segundo com o telefone na mão. Então foi fazer o jantar, porque era quase 7 e ele ainda não tinha comido. No sábado, Lucas chegou à padaria às 8h50. Pediu um café e uma fatia de pão de queijo e ficou sentado numa mesa de frente para a entrada. O lugar era simples, sem pretensão, o tipo de estabelecimento que existe para ser útil, não para impressionar. As mesas eram de madeira clara. Havia um som baixo de samba antigo saindo de um rádio que não aparecia. O cheiro de pão assando misturava com o café fresco. Rogério chegou às 9 em ponto. Estava de calça comum, camisa, sem gravata. Pareceu ter feito um esforço consciente para não usar o paletó. Olhou em volta, viu Lucas, e caminhou até a mesa com a cautela de quem não tem certeza de qual chão está pisando. Sentou. A atendente veio. Rogério pediu café sem açúcar. Ficaram em silêncio por um momento. Rogério disse: obrigado por ter ligado. Lucas disse: obrigado por ter vindo. Mais silêncio. Rogério disse: eu vi sua mãe semana passada. Ela está bem. Lucas disse: eu sei. Falei com ela. Rogério disse: ela me contou. O café de Rogério chegou. Ele tomou um gole. Ficou olhando para a xícara. Então disse: eu não sei fazer isso. Lucas perguntou: fazer o quê? Rogério disse: isso. Conversar assim. Sobre o que importa. Sua mãe sempre soube. Eu nunca aprendi. Lucas ficou em silêncio, esperando. Rogério continuou: meu pai também não sabia. Acho que aprendi com ele que homem não fala essas coisas. Que falar é fraqueza. Fez uma pausa. Levei uma vida inteira para perceber que era o contrário. Lucas disse: por que percebeu agora? Rogério ficou em silêncio por um momento. Depois disse: porque você me chamou de senhor. Lucas esperou. Rogério disse: você me olhou e me tratou como um estranho. Como um cliente qualquer. E eu percebi que era exatamente isso que eu havia feito com você. Tratei você como alguém que devia se encaixar no que eu queria, não como quem você era. E quando você me devolveu isso, de um jeito calmo, sem raiva, eu entendi o que eu tinha feito. Lucas ficou ouvindo. Rogério disse: eu errei muito com você, Lucas. Não só naquela noite. Antes também. Por anos. Engoliu em seco. Eu não sei pedir desculpa direito. Nunca aprendi. Mas estou dizendo que errei. Lucas olhou para o pai por um momento longo. Então disse: eu sei. Rogério disse: é o suficiente para você? Lucas disse: não sei ainda. Mas é um começo. Rogério acenou com a cabeça. Tomou mais um gole de café. Lucas disse: sobre a proposta que você fez ao Fábio. Rogério disse que podia cancelar, que havia sido precipitado. Lucas disse: não cancela ainda. Mas eu não aceito dinheiro seu como forma de desculpa. Se algum dia fizermos um negócio juntos, vai ser como dois adultos tomando uma decisão de negócio. Não vai ser você comprando o perdão. Rogério disse: entendido. Lucas disse: e eu preciso que você entenda algo. Eu não vou para a construção civil. Eu vou continuar na gastronomia. Não como garçom para sempre, mas a cozinha é onde eu pertenço, e isso não vai mudar. Rogério disse: eu sei. Lucas disse: você sabe. Rogério disse: eu vi você trabalhar aquela noite. Você era o melhor ali dentro. Não porque é meu filho. Porque você genuinamente sabe o que está fazendo, e porque as pessoas ao seu redor confiam em você. Fez uma pausa. Eu fui duro com você por anos porque achei que sabia o que era melhor. Mas a verdade é que eu não entendia o que você tinha. Ainda não entendo completamente. Mas vi que tinha valor. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois disse: obrigado. Ficaram sentados, os dois, com os cafés na frente, o samba baixo ao fundo, o cheiro de pão no ar. Não era uma reconciliação completa. Não era o final de nada. Era mais como o primeiro dia de algo que ia levar tempo para se tornar o que precisava ser. Mas era real. Rogério disse: você está comendo direito?
Lucas disse: melhor do que você, com certeza. Rogério fez algo que Lucas não via há anos. Esboçou um sorriso. Pequeno, incompleto, mas real. Lucas pediu mais um café. Nos meses que se seguiram, as coisas mudaram. Não de um dia para o outro, não de um jeito dramático, não da forma que acontece nos filmes onde um abraço resolve tudo. Mudaram da forma que coisas reais mudam, que é devagar, com recaídas, com momentos onde parecia que voltavam à estaca zero e depois percebiam que não, que haviam avançado mais do que pareciam. Lucas e Rogério tomavam café uma vez por semana. Às vezes duas. A padaria da rua Doc Lobo virou território neutro onde os dois aprendiam, com dificuldade e desajeitamento, a ser pai e filho de um jeito diferente do que haviam sido. Rogério fazia perguntas sobre gastronomia, às vezes com genuína curiosidade, às vezes de um jeito que revelava que ainda estava tentando entender, mas fazia as perguntas. Lucas contava sobre os restaurantes onde havia trabalhado, sobre as técnicas que havia aprendido, sobre as ideias que carregava consigo para um dia realizar. Havia uma ideia em particular. Lucas queria abrir um restaurante próprio. Não grande. Um lugar pequeno, 20 lugares, com cardápio curto e rigoroso, cozinha aberta para que os clientes vissem, decoração simples. Um lugar que fosse completamente seu, que refletisse o que havia aprendido ao longo de anos em cozinhas de outras pessoas. Ele tinha o conceito na cabeça com uma clareza que assustava, do tipo de clareza que aparece quando uma ideia ficou amadurecendo por tempo suficiente. O que não tinha era o capital inicial. Numa das conversas de café, Rogério perguntou sobre o projeto. Lucas contou. Rogério ouviu, fez perguntas práticas, de homem de negócios, sobre localização, sobre fluxo de caixa, sobre fornecedores. Lucas respondeu cada uma, porque havia pensado em cada uma. Rogério ficou em silêncio no fim. Depois disse: quanto você precisa? Lucas disse um número. Rogério disse que podia providenciar. Lucas disse: eu não aceito como presente. Rogério disse: não estou oferecendo como presente. Estou oferecendo como investidor. Com contrato. Com participação. Com cláusula de saída se você quiser recuperar a cota depois de um certo prazo. Lucas olhou para o pai. Rogério disse: você me disse que se um dia fizéssemos um negócio, ia ser como dois adultos. Estou propondo exatamente isso. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: vou precisar ver os termos. Rogério disse que era justo. O contrato levou um mês para ser desenhado, porque Lucas insistiu em ter um advogado próprio, não o advogado da família Cavalcante, e Rogério concordou sem questionar. Os termos foram negociados com seriedade profissional, sem favores implícitos, sem afeto desequilibrando a balança. Foi um bom contrato. O tipo que acontece quando as duas partes querem que a coisa funcione. O restaurante abriu num sábado de março. Era exatamente o que Lucas havia descrito. Pequeno, com 22 lugares. Cozinha aberta separada do salão apenas por um balcão baixo, para que os clientes vissem o que acontecia ali dentro. Cardápio com 8 pratos, 4 entradas e 4 principais, que mudavam a cada 15 dias conforme a sazonalidade dos ingredientes. A decoração tinha madeira natural, luz quente, nenhum elemento que não estivesse ali por uma razão. O nome era simples: Origem. Na noite de abertura, havia 60 pessoas convidadas. Amigos de Lucas, colegas de trabalho de anos diferentes, o chefe que havia dito que ele tinha talento de verdade, Fábio do Vila Toscana, colegas do curso de gastronomia. Dona Helena estava lá, com um vestido que Lucas nunca havia visto, os olhos brilhando desde que entrou. Rogério estava lá também. Ele chegou um pouco atrasado, como sempre chegava, e ficou perto da entrada por um momento, olhando o salão cheio, o filho que aparecia na janela da cozinha aberta, as mesas com velas, as pessoas conversando. Havia algo no rosto de Rogério naquele momento que Dona Helena viu e que fez com que ela pegasse a mão do marido sem dizer nada. No meio da noite, quando o serviço estava fluindo, Lucas saiu da cozinha e andou pelo salão, cumprimentando as mesas, recebendo os elogios com a gratidão de quem sabe que é merecido e também sabe que mérito só não basta. Quando chegou à mesa onde Rogério e Dona Helena estavam, ele ficou parado por um segundo. Rogério disse: a comida está extraordinária. Lucas disse: obrigado. Rogério disse: você construiu algo. Era uma frase simples. Mas Lucas conhecia o pai bem o suficiente para saber o que custava. Para saber o tamanho do caminho que havia entre o homem que ele era e a capacidade de dizer aquelas 4 palavras com o peso que elas tinham naquele momento. Lucas disse: a gente construiu. Rogério ficou em silêncio.
Dona Helena apertou a mão do marido com mais força. Depois o serviço chamou Lucas de volta, e ele voltou, e a noite continuou. 3 meses depois da abertura, o Origem estava com lista de espera de 2 semanas. Um crítico de gastronomia havia escrito sobre ele numa publicação especializada, descrevendo o cardápio como cozinha com ponto de vista, o que era exatamente o que Lucas havia tentado criar. A menção trouxe uma onda de novos clientes, e Lucas precisou contratar mais uma pessoa para a cozinha e reorganizar o ritmo do serviço. Havia uma vaga na cozinha que Lucas estava pensando em preencher com alguém jovem, sem muita experiência, alguém que pudesse aprender do zero dentro do ambiente que ele havia criado. Quando foi fazer a seleção, entre os candidatos havia um garoto de 18 anos, filho de uma família humilde do interior de Minas, que havia chegado em São Paulo de ônibus com a mochila nas costas e o sonho de trabalhar com gastronomia. No portfólio, que era basicamente uma folha de papel com os pratos que havia aprendido a fazer com a mãe, havia uma frase que Lucas ficou relendo. Eu não tenho experiência ainda, mas tenho certeza do que quero. Lucas ficou olhando para aquela frase por um longo momento. Depois assinou a contratação. Numa tarde de quinta-feira, quando o restaurante estava fechado entre o almoço e o jantar, Lucas ficou sozinho na cozinha fazendo testes para o cardápio do mês seguinte. Era uma das partes que ele mais gostava, quando o lugar estava vazio e quieto e ele podia pensar e criar sem a pressão do serviço. Havia uma receita que ele estava tentando semanas, uma releitura de um prato que a mãe fazia quando ele era criança, que envolvia carne cozida lentamente com especiarias que Dona Helena misturava de um jeito que ninguém mais conseguia replicar com exatidão. Ele havia ligado para ela várias vezes tentando arrancar a receita, e ela dava os ingredientes, mas algo sempre escapava: o timing, a ordem, a intuição que não cabe em palavras. Enquanto mexia na panela, o telefone vibrou. Era Rogério. Lucas atendeu. Rogério disse que estava passando perto e perguntou se podia entrar para tomar um café. Lucas disse que o restaurante estava fechado, mas que ele podia subir pela entrada dos fundos. Rogério apareceu alguns minutos depois, olhando em volta com a discrição de quem está genuinamente tentando não invadir um espaço que sabe que não é seu. Lucas colocou o café na máquina. Os dois ficaram na cozinha, Lucas de avental, Rogério com casaco, e tomaram café enquanto Lucas continuava mexendo na panela. Rogério perguntou o que era. Lucas contou sobre a receita. Disse que era uma releitura do prato da mãe que ainda não tinha acertado. Rogério ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Você sabia que sua mãe aprendeu essa receita com a minha mãe? Com a sua avó? Lucas parou de mexer. Olhou para o pai. Rogério disse: Minha mãe fazia todo domingo. Era o prato preferido de todo mundo. Fez uma pausa. Minha mãe usava uma pitada de cravo. Só uma, mas ela dizia que era o cravo que segurava tudo. Lucas ficou olhando para o pai. Rogério disse: Não sei se ajuda. Lucas foi até a prateleira de especiarias. Pegou o pote de cravo. Abriu. Separou 3 cravos inteiros, colocou na panela, tampou e baixou o fogo. Ficaram em silêncio, os dois, no ritmo lento de uma tarde de quinta-feira, com cheiro crescendo na cozinha, enquanto lá fora São Paulo fazia o barulho que sempre faz. Depois de uns 20 minutos, Lucas serviu um pouco numa colher e provaram. Era exatamente o prato da mãe. Rogério ficou com os olhos um pouco brilhando, que era o máximo que ele conseguia. Lucas disse: Vai no cardápio de outubro. Vou colocar que é uma receita de família. Rogério disse: Boa ideia. Ficaram mais um tempo na cozinha. Depois Rogério disse que precisava ir, que tinha uma reunião. Se levantou, pegou o casaco. Na porta da cozinha, virou. Disse: Lucas. Lucas disse: Sim. Rogério disse: Você foi o filho certo. Eu é que estava errado no que queria. Lucas ficou olhando para o pai. Rogério saiu. Lucas ficou de frente para a panela, com a colher na mão, ouvindo o barulho da São Paulo lá fora e o cheiro do prato que era de família, que havia passado de mãe para mãe até chegar um pai que quase nunca soube ser pai, e que estava, aos 62 anos, aprendendo. Às vezes as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam ser amadas. Às vezes o caminho para perdoar alguém não é esperar que essa pessoa se torne outra. É entender que ela está tentando, dentro dos limites de tudo que a fez quem é, e que isso pode não ser o suficiente ainda, mas que é real, e que real é onde tudo começa. Lucas havia aprendido isso. Não de um livro, não de uma lição. Havia aprendido carregando bandeja num sábado à noite, olhando para o rosto do pai e escolhendo, naquele momento, não ser consumido pela mágoa que teria todo o direito de sentir. Havia aprendido que a compostura não é a ausência de sentimento. É o que acontece quando o sentimento passa por algo maior do que ele.
O cardápio de outubro foi impresso com aquela receita. No final da descrição do prato, num detalhe pequeno que só quem lesse com atenção perceberia, estava escrito: adaptação de uma receita de família. Com gratidão. Rogério foi ao restaurante na primeira semana de outubro. Pediu aquele prato. Comeu em silêncio, devagar, com a concentração de quem está comendo algo que é mais do que comida. Quando terminou, chamou Lucas. Disse: estava perfeito. Lucas disse: a pitada de cravo fez diferença. Rogério disse: sua avó ficaria orgulhosa. Lucas disse: e a senhora? Rogério ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: eu estou. Lucas acenou com a cabeça. Voltou para a cozinha. Do lado de fora, Dona Helena estava sentada à mesa de Rogério. Ela havia chegado um pouco depois, porque tinham combinado de jantar juntos, e havia ouvido o final da conversa sem querer. Quando Lucas passou pela mesa a caminho da cozinha, ela pegou o pulso do filho por um segundo, sem dizer nada. Lucas colocou a mão sobre a mão da mãe por um momento. Depois voltou para o seu lugar. Algumas histórias não têm um momento único onde tudo muda. Tem uma série de momentos pequenos, cada um insuficiente sozinho, mas que juntos constroem algo que antes não existia. Uma mesa de padaria numa manhã de sábado. Uma pitada de cravo que alguém lembrou. 4 palavras ditas numa porta de cozinha. Um filho que, quando tinha todo o direito de fechar a porta, deixou uma fresta. Não foi fácil. Não foi rápido. Não foi limpo. Foi real. E às vezes real é o máximo que a vida oferece, e o máximo que a gente pode fazer é receber isso com as mãos abertas, mesmo quando as mãos estão cansadas, mesmo quando o orgulho grita que não, mesmo quando a mágoa ainda está lá debaixo de tudo como um brasa que não apagou completamente. Lucas Cavalcante tinha 29 anos e um restaurante com 22 lugares e lista de espera de 2 semanas. Tinha mãe que sempre amou e um pai que estava aprendendo a amar de um jeito diferente do que havia aprendido. Tinha uma cozinha que era completamente sua, e um prato no cardápio que era de família. Tinha o suficiente. Na verdade, tinha muito mais do que suficiente. E às vezes a gente precisa ter perdido quase tudo para entender o que é, de fato, ter. Rogério Cavalcante aprendeu isso tarde demais para não ter cicatrizes, mas cedo o suficiente para que importasse. Ele aprendeu que o filho que expulsou de casa uma noite de julho, com o coração cheio de certezas erradas, havia se tornado sem a ajuda dele, sem o dinheiro dele, sem a aprovação dele, o tipo de homem que Rogério havia passado a vida inteira tentando construir, sem nunca ter entendido o que esse tipo de homem realmente era. Não era o que usava paletó sob medida. Não era o que sabia apertar a mão com firmeza e olhar nos olhos sem piscar. Era o que, num sábado à noite, com o avental sujo e o pai causando cena no salão, caminhava sem pressa até a mesa, olhava direto e dizia, com a voz tranquila de quem sabe onde está: boa noite, senhor. Me chamo Lucas. E é exatamente por isso que essa história precisa existir. Porque no mundo em que vivemos, onde tudo acontece rápido demais, onde as brigas se prolongam em silêncios que duram anos, onde o orgulho constrói muros que parecem permanentes, a gente precisa ser lembrado de que há outro caminho. Que há uma escolha que pode ser feita mesmo quando dói. Mesmo quando a mágoa é justa. Mesmo quando a raiva seria completamente compreensível. Lucas não perdoou o pai porque foi fácil. Perdoou porque entendeu que carregar aquilo ia pesar mais do que valia. Porque viu que do outro lado havia um homem que errou feio, mas que estava, à sua maneira limitada e desajeitada, tentando fazer diferente. E porque o Lucas que ele queria ser era maior do que a dor que o Lucas que ele havia sido sentiu. Esse tipo de escolha não é fraqueza. É a coisa mais difícil que um ser humano consegue fazer. Se essa história tocou em algo dentro de você, se ela trouxe à superfície algum nome, algum rosto, alguma conversa que ficou pela metade, algum orgulho que talvez não vale o preço que está cobrando, eu quero que você fique com esse sentimento por um momento. Não precisa resolver tudo hoje. Mas talvez valha a pena não deixar para amanhã aquilo que pode ser dito agora. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que sabe de quem estou falando. E se esse vídeo te moveu de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que você seja exatamente o motivo pelo qual essa pessoa vai assistir. E pode ser que esse vídeo seja o começo de algo que ela estava precisando para começar. Deixa o like, se inscreve no canal, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!